Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Marinho e estamos no canal Sustentabilidade do Brasil. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça sua inscrição agora, inscreva-se no nosso canal, assim nós iremos continuar postando esses vídeos. Ative as notificações do nosso sininho, inscreva-se no nosso canal. Olá pessoal, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre tudo que vem acontecendo no mundo. Falar um pouquinho de geopolítica, falar um pouquinho de economia, falar um pouquinho de agricultura e falar principalmente de desenvolvimento sustentável. Eu sou engenheiro agrônomo, sou também engenheiro civil, com mestrado e doutorado na área de meio ambiente, na grande área de meio ambiente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso país, falar um pouquinho sobre o Brasil. E quais são as principais características do Brasil? O Brasil é um país essencialmente agrícola. O Brasil é um país que depende do seu setor primário. O Brasil é o maior produtor de várias culturas. O Brasil tem dimensões continentais, recursos naturais que são invejados em todo o mundo. O Brasil é um país que possui alta produção agrícola. O mercado agrícola brasileiro é muito forte. O agronegócio é quem está sustentando, o principal representante do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto. Mas de tudo isso, o Brasil ainda não conseguiu ser autossuficiente em relação a uma coisa muito importante, que são os fertilizantes, os adubos. E é disso que nós iremos falar um pouquinho. Eu quero começar essa aula falando um pouquinho sobre isso. Como produzir alimentos? Como nós produzimos alimentos hoje no nosso país? Quais são os principais requisitos para a produção de alimentos? Então vamos lá. Começamos falando um pouquinho sobre os principais produtores de fertilizantes que nós temos no mundo. Os principais produtores de fertilizantes, de adubos químicos que nós temos no mundo são Rússia, Bielorrússia ou Belarus, China, Canadá, Irã e Marrocos. Então esses são os principais produtores de dois elementos que nós chamamos na agronomia de macroelementos ou macronutrientes. Dentro da agronomia, dentro da agricultura, existem alguns requisitos para que nós consigamos produzir alimentos. Água é um fator limitante, luz, substrato, ou seja, solo e principalmente nutrientes. O que tem no solo? O que nós podemos utilizar de nutrientes e que tem disponível no solo em que nós colocamos a semente para plantar. Então, a principal coisa que nós iremos falar agora são sobre os macronutrientes e os micronutrientes. Sempre antes do engenheiro agrônomo fazer um plantio, por exemplo, o engenheiro agrônomo ele solicita ao produtor uma análise do solo. Essa análise do solo é o que vai dizer se o seu solo tem um pH ácido, um pH básico, um pH neutro, um pH mais alcalino, no caso maior, mais baixo, num valor que varia entre 0 a 14. E aí você começa a desenvolver todo o estudo daquela área para que você consiga ter a sua melhor produção, a sua produção máxima. E esses macronutrientes, que são 6 elementos, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, são elementos importantíssimos na área agrícola. São elementos que todo produtor precisa ter para que consiga produzir os seus alimentos. O que está acontecendo hoje, pessoal? O principal fornecedor de adubos químicos ou fertilizantes para o mercado nacional são países europeus, além da China e do Canadá. Quais são esses países europeus? Bielorrússia ou Belarus e a Rússia, onde está tendo um grande conflito geopolítico, econômico e que está resultando em uma infeliz guerra naquela região. Como aquilo pode impactar a nossa produção? De várias formas. Se você tem preços elevados de fertilizantes, você tem preços elevados de alimento. Então, na hora que o pãozinho de cada dia começar a ficar um pouquinho mais caro, isso é um impacto do que vem acontecendo. Mas a Associação Nacional de Difusores de Adubos já disse que nós só temos estoque para 3 meses. Hoje o Brasil só tem estoque de adubos químicos para os próximos 3 meses.
Mas o governo brasileiro, através da nossa ministra da Agricultura, a senhora Tereza Cristina, disse que nós temos estoque para 9 meses, ou seja, até a próxima safra. Fica uma dúvida. Iremos analisar. A Associação Nacional de Difusores de Adubo diz que nós só temos estoque para 3 meses. O governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, diz que nós temos adubo para os próximos 9 meses. E aí? A Rússia é o segundo maior fornecedor de potássio do Brasil. E potássio, como eu falei para vocês, é um macronutriente importantíssimo. Todos os produtores de soja, produtores de milho, produtores de grãos em geral, precisam comprar potássio. Porque, como eu falei no início da aula, o Brasil é um dos principais produtores agrícolas do mundo. Porém, ainda não é autossuficiente na produção de fertilizantes. Então, hoje a Rússia é o segundo maior fornecedor de cloreto de potássio, KCl, do Brasil. Só fica atrás de Marrocos. O primeiro país fornecedor de potássio do Brasil é Marrocos. E o segundo é a Rússia. E aí começa a nossa história dessa guerra. Aí começamos a analisar tudo que vem acontecendo lá no leste europeu e por que nós estamos tendo tantos problemas. 30% do nosso cloreto de potássio vem da Rússia e os preços estão cada vez mais altos. Já no ano passado, em 2021, também por sanções ocorridas nesses países do leste europeu, tivemos uma alta muito grande, principalmente no potássio e no nitrogênio, através da ureia, que é outro macroelemento, outro macronutriente que o Brasil também compra desses países. Vai faltar adubo? Essa pergunta é a pergunta que todos os produtores estão se fazendo nesse momento. As associações de produtores, Brasil afora, os engenheiros agrônomos, os professores, os produtores, os pesquisadores estão se perguntando: vai faltar adubo? Afinal de contas, precisamos produzir alimentos. O Brasil é um país essencialmente agrícola. Como iremos fazer se não temos adubo? A nossa produção não vai alcançar os níveis máximos. Iremos continuar produzindo, com certeza, mas sem determinados macronutrientes, como iremos alcançar os níveis máximos de produção? Por que pode faltar adubo? E por que a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia pode impactar o nosso pãozinho francês do café da manhã? Porque estão acontecendo restrições para o transporte desses adubos, desses fertilizantes. Estamos tendo bloqueio do trânsito desses fertilizantes e estamos tendo aumento no frete exatamente por isso. A Bielorrússia, por exemplo, Belarus, é um país que não tem acesso ao mar, utiliza os portos tanto da Ucrânia quanto da Lituânia, que é um país pertencente à União Europeia. Então aí começa a ter um grande problema. Será que algum navio vai querer atracar, por exemplo, num porto de um país que está tendo guerra, que está em guerra? É muito arriscado. Então a gente começa a ter esses impactos, porque as sanções começam a acontecer. E o produto que tanto nós queremos que chegue no nosso país, acaba que não está chegando. Então isso está trazendo uma alta, ou vai trazer ainda muito mais, já está acontecendo, mas vai acontecer muito mais nos próximos meses, tomara que não, uma alta no preço dos alimentos. Os nossos alimentos vão começar a ficar mais caros. O nosso combustível vai começar a ficar mais caro. E esse é o impacto econômico ou socioeconômico de uma falta de sustentabilidade. Porque eu lembro todos vocês que sustentabilidade, que desenvolvimento sustentável é aquele que visa suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E qualquer guerra, qualquer conflito que exista no mundo está comprometendo de alguma forma as gerações futuras. Faltou o quê? Faltou relacionamento? Faltou acordos? Faltou socializar? Faltou acreditar na biodiversidade? Faltou acreditar na essência de impactos que podem causar qualquer tipo de relação? Fica para reflexão. Belarus ou Belarus, como eu falei para vocês, não tem saída para o mar, tem fronteira com a Lituânia e com a Ucrânia
e depende desses portos para escoar todo o adubo que lá é produzido. E os adubos, é importante dizer que os adubos, os fertilizantes, eles respondem a de 30% a 35% do custo de produção de cada cultura. Quando a gente fala em tudo isso e coloca todos esses aspectos, faz um cenário, contextualiza tudo isso, nós começamos a pensar na velha relação oferta-demanda. Naquelas teorias que nós estudamos em economia rural, por exemplo, que é uma disciplina que eu gosto muito e que eu lecionei durante muitos anos, estudamos sobre oferta e demanda. Se nós temos muita oferta e pouca demanda, o nosso preço tende a sofrer uma alteração, uma variação. E se for o contrário, se nós temos pouca oferta e muita demanda, a tendência é que os preços desse produto disparem. E é isso que pode acontecer nos próximos meses, ou que já está acontecendo. Esse impacto causado através desse conflito socioeconômico, político, geopolítico, que está acontecendo lá no leste europeu, pode trazer seríssimos impactos aqui no Ocidente. Fertilizantes mais caros acarretam alimentos mais caros. Então, a mágica não existe, não tem mágica. Se a tua matéria-prima ficou mais cara, se houve algum problema, se houve alguma sanção, alguma dificuldade de produção, de logística, de comercialização, com certeza quem vai pagar esse preço final somos nós, o mercado consumidor. Mas esse problema não é novo. Esse problema é um problema antigo, é um problema que já vem desde 2021. Como eu falei para os senhores, em 2021 nós já começamos a ter uma alta muito grande dos fertilizantes. Eu lembro, no ano passado, em 2021, eu coordenei o plantio de uma grande área de milho e soja no Distrito Federal, aqui no bioma Cerrado. E nesse ano de 2000, na verdade eu coordenei em 2020 e em 2021 também coordenei e já senti um aumento muito grande na questão dos fertilizantes. Agora em 2022, mais ainda, temos um aumento cada vez maior. Está cada vez mais difícil produzir porque nós estamos começando a ter preços muito elevados. Para se ter uma ideia, no porto de Vancouver, por exemplo, no Canadá, em 2021, uma tonelada, por exemplo, de cloreto de potássio estava sendo comercializada a $279. Isso em março de 2021. Em dezembro de 2021, uma tonelada de cloreto de potássio já estava sendo comercializada na faixa de $600 a $650. Hoje, essa mesma tonelada de cloreto de potássio no porto de Vancouver, no Canadá, está sendo comercializada por cerca de $800. Percebam que em um ano saiu de $279 a tonelada de KCl, cloreto de potássio, para $800 a tonelada de cloreto de potássio. Vale a pena uma reflexão. Por que não lançar mão de determinadas ações ou práticas mais sustentáveis? Eu acredito que a grande saída do Brasil para todo esse problema é, primeiro, procurar novos fornecedores. O Irã, por exemplo, que é um país asiático, também produz KCl e também pode fornecer para o Brasil. O Brasil está começando a comprar esse tipo de elemento, esse tipo de macronutriente do Irã. Outra coisa é o incentivo por parte do governo, políticas públicas que incentivem, que fortaleçam a agricultura, principalmente nessas regiões produtivas que nós temos no país, regiões agropecuárias, que têm agropecuária forte, que sejam mais incentivadas pelo governo. O governo precisa incentivar, colocar programas, criar programas mais sustentáveis e incentivar os nossos produtores a esse tipo de produção, porque só vai acontecer esse tipo de produção sustentável a partir do momento que os nossos produtores entenderem e sentirem que ser sustentável é ser economicamente viável, é ser socialmente justo e é ser ambientalmente correto. Eu espero que essa aula de hoje, essa pequena aula, essa apresentação sobre todo esse contexto geopolítico que está acontecendo no mundo tenha contribuído com o seu entendimento. Se você gostou, se você entendeu, deixe um comentário, inscreva-se no nosso canal, faça um comentário, mande a sua sugestão, mande a sua contribuição também para o nosso canal. Eu quero debater com você, eu quero discutir um pouco mais.
Nos próximos meses, nas próximas semanas, eu estarei participando de algumas lives, de algumas mesas redondas e estarei participando até de um simpósio que eu vou anunciar aqui no nosso canal nos próximos dias, onde eu irei falar sobre manejo sustentável, manejo do solo e da água. O que fazer para termos sustentabilidade na agricultura nesse país tão rico como o Brasil, onde nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, bacia hidrográfica do rio Amazonas. É onde nós temos o maior reservatório de água doce do planeta. Será que isso também não está chamando a atenção de alguns países? Como fica a nossa agricultura? O Brasil é realmente o celeiro do mundo? Fica para a sua reflexão. Um grande abraço a todos. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário e ative o sininho. Sustentabilidade do Brasil. Vamos crescer e vamos desenvolver com sustentabilidade.